Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo ou no botão que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre esse novo mercado que está mudando a vida de muita gente. O treinador do São Paulo, Fernando Diniz, tem sido alvo de críticas de todos os lados, né? De todos os lados. Mas eu falei aqui ontem, eu acho que o problema do São Paulo hoje está... O menor problema do São Paulo hoje é técnico. Porque o São Paulo, nos últimos anos, tratou técnicos como seus maiores problemas e foi trocando um por outro a cada 3, 4 meses, 6 meses, na média, e nada resolveu. O São Paulo continua sem ganhar título, sem nada. Então, eu vejo problemas nos jogadores do elenco, vejo problemas de jogadores muito sem vontade. Eu acho que o melhor jogo do São Paulo esse ano, pelo menos o que deu mais prazer de ver, foi o jogo contra o Guarani, que inclusive, para minha tristeza, classificou o Corinthians, né? Porque o Corinthians sempre depende de alguém ajudar para conseguir alguma coisa. E o Guarani ajudou lá, o São Paulo ganhou o jogo. Tô brincando, mano. Mas não, agora tô falando sério, aquele jogo... Deu gosto de ver a molecada do São Paulo. Deu gosto de ver mesmo, né? E eu acho que o investimento do São Paulo, a aposta do São Paulo, teria de ser nesses jogadores. Exato, mas era um time reserva, Pascoal, cheio de garotada, cheio de molecada muito disposta, com muito apetite. E aí, quando voltam os jogadores mais conhecidos, mais famosos, os medalhões e tal, o time se arrasta, é uma chatice e tal. Então, eu não sei, a gente já falou aqui, discutiu o São Paulo exaustivamente ontem. A novidade é esse ataque do Wagner Ribeiro, mas o Mano conhece melhor aí até os bastidores do São Paulo para falar o que pode significar isso, né? Porque agora tá um tal de indiretinha para lá, indiretinha para cá, de jogador, de empresário, que a gente fica meio perdido. O meu diagnóstico do São Paulo vai ser o mesmo sempre. O problema não é técnico, há um problema estrutural de direção e há um problema de comportamento dos jogadores. Pascoal? Já que você... Abel, pode falar, por favor. Pediu para falar? Fala, Abel. Não, tem... Já que o Flavinho, vou até usar um artifício, se é que eu posso dizer assim, que o Flavinho usou, quando ele perguntou assim, quando é que tem eleição no Vasco esse ano? Ah, então tá explicado. Então eu vou perguntar, por exemplo, ele citou ali o Igor Gomes. E aí eu faço uma pergunta também para vocês. Quem é o empresário do Igor Gomes? É o Wagner Ribeiro? Então tá explicado. Pelo seguinte... É ele mesmo. O Igor Gomes é uma promessa, já mostrou bom futebol, era estrela nas categorias de base do São Paulo, mas eu gostaria de perguntar até pro torcedor do São Paulo, quantos jogos que o Igor Gomes desequilibrou, fez uma grande partida, acabou com o jogo com o com o Fernando Diniz ou antes do Fernando Diniz? Que a gente tem que ver o jogador também, o jogador tem que apresentar mais. Eu acho que ele tem potencial, o Igor Gomes. Mas acho que ele tá deixando a desejar também. Ou ele só pode apresentar ele só pode apresentar o futebol se for da forma, na posição que ele quer. Isso em relação ao Igor Gomes. Então, tô dando a minha opinião. Acho que o Igor Gomes tem que apresentar mais futebol. Se ele é um jogador que é uma estrela do São Paulo Futebol Clube, é pretendido por grandes clubes da Europa, é jogador da seleção brasileira, ou quer ser jogador da seleção brasileira, o Igor Gomes, na minha opinião, tem que jogar muito mais. Na minha opinião. Outra coisa, ele fala ali, o Wagner Ribeiro fala ali do Daniel Alves. Ele não cita, mas é óbvio que ele fala do Daniel Alves. Eu faço uma pergunta, eu não estou defendendo o Fernando Diniz, não,
porque eu acho que o Fernando Diniz tem culpa também no que está acontecendo no São Paulo. Mas eu faço a pergunta, Fernando Diniz que decidiu que o Daniel Alves tem que ser meia agora? Ou foi o próprio Daniel Alves? Antes do Fernando Diniz chegar? Foi o próprio Daniel Alves. Qualquer treinador que chegar lá no São Paulo agora, o Daniel Alves mesmo explicou lá no início dele, não, porque eu jogando no meio, eu vou ajudar muito mais o clube, o time, etc e tal. Não foi isso que aconteceu? Então, essa afirmação do Wagner Ribeiro nesse post aí, em relação ao Daniel Alves, eu acho que não tem sentido nenhum. Não foi o Fernando Diniz que escolheu colocar o Daniel Alves como meio-campista, não. Foi o próprio Daniel Alves que decidiu que agora ele quer ser meio-campista. Aí alguém pode falar, mas o técnico não tem pulso para chegar e falar, você vai treinar de lateral direito? Isso pode ser questionado. Agora, quem é que vai chegar no São Paulo agora e vai falar, não, senhor Daniel Alves, você vai jogar de lateral direito? Quero ver algum treinador chegar lá e fazer isso. Eu acho que ele deveria continuar como lateral direito. É onde ele se destacou a carreira inteira e continua sendo convocado para a seleção brasileira como lateral direito. Eu acho. Mas será que algum treinador ia chegar e falar, não, você quer jogar no meio, mas não vai jogar no meio, não. Não foi, que eu saiba, não foi o Fernando Diniz que decidiu isso, não. Não, o Abel tem toda a razão. Aliás, a manifestação do Abel é realmente a manifestação de muitos torcedores do São Paulo, né? Agora, a situação do Igor Gomes, o Igor Gomes é bom jogador. Puxa vida, eu já vi esse moleque fazer boas partidas, tanto na base quanto no time principal de São Paulo. Tanto na Taça São Paulo, como no time principal de São Paulo. Já vi mais numa posição que ele não jogue para pegar a bola de costas pro lateral ou de costas pro zagueiro, que ele jogue na posição dele. O Igor Gomes é um meia atacante. E na posição de meia atacante, eu acho que ele pode ser mais útil ao time do São Paulo. Abel, ele não está jogando bem. Aliás, eu disse aqui depois do jogo desse meio de semana contra o Bahia que o Igor Gomes jogou muito mal, mas ele começou o jogo aberto pela ponta direita. Ele, na posição que era exercida pelo Daniel na partida anterior. E aí o Daniel veio por dentro e o Igor Gomes foi colocado. O time do São Paulo mudou até o posicionamento. Passou para ser 4-1-4-1, com o Tietê sendo o 1 na saída de bola no meio campo. O único volante no time do São Paulo. Com o Lisieiro, com o Daniel Alves, sendo os dois homens de saída de bola do São Paulo Futebol Clube. E o Lisieiro jogou mal também, que é outro jogador que a gente sempre elogia, mas ele jogou mal. E jogou mal também. O Daniel Alves jogou, quando ele foi para a lateral direita, ele cruzou as bolas corretamente para dentro da grande área, que é o melhor posicionamento, entendo assim. Se ele é lateral da seleção, ele pode ser lateral também no time do São Paulo. Mas ele não quer mais, então tem que discutir isso com o São Paulo, tem que apresentar uma ideia para o São Paulo. O Silva Júnior tinha pedido para falar e eu acabei interrompendo. Abel, você tem razão, o Igor Gomes tem que jogar mais. Tem que produzir mais, mas para ele jogar mais, produzir mais, ele tem que jogar no espaço que ele conhece melhor, que é a meia de ligação do São Paulo. Eu vejo assim, eu respeito a sua opinião como sempre. Silva, por favor. Só uma observação, Pascoal, em relação ao Fernando Diniz. Daqui a pouco ele vai completar aí já um ano como técnico do time do São Paulo. Há anos eu tenho comentado aqui. Será que completa, que o São Paulo Silva? É um clube que sempre foi acostumado. Não sei, tenho lá minhas dúvidas. O São Paulo, ao longo dos anos, das últimas décadas, foi um clube sempre acostumado a brigar por títulos. E nessas últimas gestões desastrosas, a gente começa a enxergar quase uma década de distância o último título do São Paulo, que foi na Copa Sul-Americana de 2012, aquele jogo contra o Tigre da Argentina que não acabou. Campeonato Paulista já lá se vão 15 anos. E o Fernando Diniz, eu acho que a gente já teve um pouco de paciência demais com ele. À medida em que o tempo vai passando e eu não consigo ver evolução nesse time do São Paulo, no futebol apresentado pelo São Paulo, eu chego à conclusão que ele é o técnico das teorias. Porque nas entrevistas, no bate-papo, ele falando da sua filosofia, do seu conceito de futebol, do seu conceito de jogo, legal, bacana. Mas na prática, o tempo passa, é quando você acha que o São Paulo está melhorando um pouquinho, um degrauzinho, faz 2, 3 bons jogos, se tanto, e volta a apresentar muito pouca coisa dentro de campo.
Então eu tenho certeza absoluta que nesse momento, acho que muitos torcedores do São Paulo devem estar pensando como eu, porque a minha paciência em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz já está acabando, viu, Pascoal? Se é que já não acabou. Eu não consigo enxergar absolutamente nada de evolução no trabalho dele à frente do São Paulo. Mas essa não é a opinião, por exemplo, do Raí, que é o diretor de futebol. A todo momento o Raí fala, não, a gente vê trabalho, a gente vê evolução, a gente vê respeito dos jogadores com o treinador e ele vai seguir como técnico. Me colocaram outro dia me falaram uma situação que, vamos ver até o jogo contra o Corinthians. Não tem isso. Não vamos esperar até o jogo contra o Corinthians. Quer dizer que se tomar uma sapatada no Sport, tá legal. Pode perder pro Sport, não pode perder pro Corinthians. Aí o treinador cai. Mas aí o Corinthians aí vão dizer, tá vendo? O Corinthians derrubou outro treinador do São Paulo. Como já diziam, o São Paulo derruba treinador do Corinthians. Toda hora derruba. Já teve uma fase histórica. Agora é o Corinthians que derruba treinador do São Paulo. Eu acho que há uma falta de capacidade de entendimento geral do que acontece no São Paulo. Ou as pessoas sabem perfeitamente do que está acontecendo e estão apostando para o fim do ano, para a eleição no São Paulo, para tentar alguma coisa. Para tentar uma repaginada nisso tudo, para melhorar uma situação. Mano, você queria falar, por gentileza, a sua manifestação agora. Ô Pascoal, com relação ao Wagner Ribeiro, ele tá tentando defender os interesses dele também, né? Eu concordo com ele, o Igor, ele acaba rendendo mais aí jogando centralizado. O Igor Gomes aí nas primeiras partidas que ele jogou ali como referência, inclusive antes mesmo da pausa aí para respeitar esse período da pandemia, ele estava jogando como uma referência de criação ali no meio campo do São Paulo e ele estava rendendo mais do que ele rende aberto. É claro que com a entrada do Lisiero, acabou acontecendo uma acomodação naquele meio campo. Então, como o Lisiero joga pela esquerda e o Daniel Alves joga pela direita, os dois ali centralizados, o Igor Gomes teve que ser remanejado. Ele foi colocado ali mais para o lado do campo, assim como o Vitor Bueno pela esquerda. Então, cara, sinceramente, nesse ponto, eu concordo com o Wagner Ribeiro. Eu só discordo que todo o problema do São Paulo, porque ele pontuou ali o porquê o São Paulo está jogando mal. Eu acho que o que acontece, Pascoal, ali na Barra Funda é reflexo também do que acontece na administração do clube no Morumbi. Tudo isso é reflexo, cara. Tudo que está acontecendo dentro de campo nada mais é também do que uma má administração que acontece nos bastidores. O Fernando Diniz, Pascoal, depois da eliminação do São Paulo precocemente ali para o Mirassol, mais uma vez no Campeonato Paulista, o São Paulo naufragou, eu esperava mais. Eu esperava mais nessa retomada que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um time que não apresentou evolução nenhuma. Ele continuou com um futebol muito ruim, um futebol patético. Ele vence lá o Fortaleza, depois ele acaba tropeçando no Vasco lá também. É uma situação que o São Paulo poderia até, inclusive, se tivesse um pouco mais de competência, ter aberto uma vantagem muito boa logo nos primeiros minutos ali contra o Vasco. Ele teve 3 boas chances de fazer gol. Então eu acho que é pouco, Pascoal, é pouco. O elenco do São Paulo é um elenco que o técnico poderia extrair mais. O Fernando Diniz, eu acho que ele é um bom treinador, mas nesse ponto o Wagner acaba tendo razão também, cara. É uma oportunidade de ouro que está escorrendo pelos dedos dele. Que outro grande clube, Pascoal, se o Fernando Diniz for mandado embora agora, fará uma proposta para ele? E quando eu digo uma proposta, por exemplo, dando a estrutura que o São Paulo dá. Tanto com relação à estrutura física, quanto à matéria-prima que ele tem para trabalhar com um elenco de qualidade. Eu acho que dificilmente o Fernando Diniz vai ter uma grande oportunidade em um outro clube tão breve assim, se ele for mandado embora do São Paulo agora. Porque é complicado, Pascoal. Como é que você banca um treinador que não consegue fazer bons trabalhos? O Fernando Diniz ele pode apontar N motivos para tentar justificar o porquê o São Paulo não está jogando bola. Mas nenhum deles é convincente, Pascoal. Nenhum deles é convincente. E quando a gente olha, por exemplo... Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.